A série do Obi-Wan Kenobi chegou ao fim com o seu 6º episódio e no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre esse final. Será que agradou? Será que desagradou? Fica até o final desse vídeo que a gente vai falar tudo que rolou nesse episódio e em toda a série. E lembrando que esse vídeo aqui está recheado de spoilers de toda a temporada. Então se você ainda não assistiu a série do Obi-Wan Kenobi, vai lá no Disney Plus e assiste a série e depois vem acompanhar esse vídeo. Ou assiste por sua conta e risco. Bom, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os 5 primeiros episódios, onde eu comentei o que eu gostei, o que eu não gostei, as minhas expectativas, etc e tal. E eu falei que no geral assim a série não estava me agradando. Eu não esperava que o 6º episódio fosse mudar assim a minha opinião. É claro que a série tem coisas boas, tem ideias boas, tem personagens bons, tem atuações boas, mas a história mesmo, na minha opinião, não entregou muito daquilo que eu esperava, ou mesmo do potencial que a história tinha para entregar. E na terça-feira, um dia antes do último episódio ser lançado, eu estava assistindo uma live do canal da Hulu, o Érico Bogo estava trocando uma ideia com a galera antes dele começar a live dele, e perguntaram para ele sobre o que ele tá achando de Obi-Wan Kenobi, e aí ele falou que não estava gostando, que estava até decepcionado com a série, que ele inclusive não ia fazer vídeo do final da série, e aí a pergunta que fizeram para ele foi uma pergunta que muita gente fez. Tudo bem, nós tivemos aí 5 episódios complicados, aos trancos e barrancos, com altos e baixos, mas e se o último episódio conseguir entregar uma coisa bem feita, uma coisa legal? E se o último episódio da série conseguir entregar aquilo que de fato ele pode entregar, todo o potencial que a série tem? E a resposta que ele deu foi bastante interessante, porque ele disse: eu não tô aqui para assistir videoclipe. Você tem 6 episódios, dos 6 episódios 5 foram ruins, ou então no máximo mais ou menos. E aí o último episódio entrega uma coisa boa, isso vai apagar as coisas ruins que foram feitas nos 5 primeiros episódios? Na opinião dele, não. Eu compartilho da mesma opinião. Muito embora o último episódio seja muito melhor dirigido, muito melhor montado, as lutas têm coreografias bem feitas, os atores estão bem, todos os aspectos técnicos que eu mesmo critiquei no meu vídeo falando dos 5 primeiros episódios, nesse 6º episódio eles são quase que inexistentes. É tudo muito bem feito. Mas apesar do episódio ser muito bom, em termos de roteiro e em termos técnicos, existe ainda algumas coisinhas que me incomodaram. Eu vou falar sobre tudo isso depois da vinheta. Bom, o último episódio já abre ali com a Reva e a revelação, entre aspas, de que ela de fato está viva, que ela não morreu no último episódio. Algo que a gente já esperava. Porque se você lembrar, no penúltimo episódio, ela acha aquele dispositivo com a transmissão do Bail Organa, mencionando Tatooine, mencionando as crianças, mencionando tudo relacionado ali ao Anakin Skywalker, Darth Vader, e aí ela vai para Tatooine querendo se vingar do Darth Vader, no estilo olho por olho, dente por dente. Só que é o seguinte, esse subplot dentro do último episódio da série acabou levando muito tempo, foi muito enfadonho e de certa forma, pelo menos para mim, foi extremamente previsível, né? Porque você sabe que o Luke Skywalker não vai morrer nas mãos da Reva. Então não tem por que criar todo um suspense, ela vai lá na casa, briga com o pessoal, aí o Luke foge, ela vai atrás do Luke, aí o Luke vai para aquele lugar cheio de pedra, aí ela fica procurando o Luke, ela acha ele, aí ele cai no chão, bate a cabeça, ela levanta o sabre, dá um pause assim para ver, eles criam suspense para ver se ela vai matar, e a gente sabe que ela não vai matar. Eu acharia muito melhor que a personagem tivesse de fato morrido no penúltimo episódio. Eu acho que seria até melhor em termos de roteiro para a construção da personagem. Ela ficou esse tempo todo lá no Império, buscando uma chance de ter vingança contra o Anakin Skywalker, e quando chegou a hora, quando ela teve a chance dela, ela não conseguiu, não deu certo. Eu acho que isso seria muito melhor para a personagem, em termos de roteiro, do que ela não ter morrido para ir lá para Tatooine, para eles forçarem um suspense que não vai levar a lugar nenhum. Tudo bem que no final ela tem meio que uma espécie de redenção, mas ainda assim isso já foi sinalizado no penúltimo episódio e podia ter se encerrado lá. Todo esse subplot dentro desse último episódio eu acho muito jogado e desnecessário para a trama. Ao mesmo tempo, aquele grupo de rebeldes também está fugindo lá do Darth Vader, né? Fazendo uma continuação do que aconteceu no final do 5º episódio, e o Obi-Wan está com eles, e aí o Obi-Wan decide, já que é ele que o Darth Vader está querendo, ele decide sair da nave dos rebeldes com um escape pod pro Darth Vader seguir ele. Só que nisso já começa as bobices assim, de roteiro, umas coisas que não faz sentido. Por quê? O que era o certo? O que o Vader de verdade faria nessa situação? Ele até poderia pegar a nave dele, ou sei lá, ele pegar a nave dele e chamar uma escoltazinha de TIE Fighter, por exemplo, para ir atrás do Obi-Wan. Mas o que ele faz? Ele tá dentro do Star Destroyer com todo mundo,
e ele deixa de seguir os rebeldes para poder perseguir o Vader com o Star Destroyer. E aí o Obi-Wan ele vai para um planeta lá onde que eles têm um combate, só que o Star Destroyer não entra no planeta. Aí o Vader pega a navezinha dele, entra no planeta. E depois que tem o combate, o Obi-Wan ele sai do planeta com a navezinha dele e aquele Star Destroyer ele desapareceu. Ele desaparece do episódio. É muito esquisito, cara. É uma jogada de roteiro, porque eles estabelecem a nave daqueles rebeldes já tá toda ferrada, já tá toda quase sendo destruída e tal, e aí se o Star Destroyer continuasse perseguindo eles enquanto o Vader tá lá perseguindo o Obi-Wan, aí eles teriam sido pegos. Mas tudo isso é uma bobeira de roteiro, é uma bobeira. E falando de luta entre Obi-Wan e Darth Vader, finalmente nós temos o encontro dos dois, algo que era esperado durante toda a série. Eu acho que toda a série foi pensada para ter esse momento do embate entre os dois. E foi uma luta extremamente bem dirigida, muito bem coreografada, muito bem filmada. A direção ela consegue valorizar muito bem a luta, sem ser aquele corte frenético que a gente vê até em muito filme de ação. Achei a luta muito maneira, muito bem feita. Senti um pouco de falta de uma trilha sonora um pouco mais marcante, né? Mas isso é somente um detalhe, a luta mesmo foi muito legal. Até o momento em que ficou uma coisa meio zoada. Eu mencionei nesse vídeo meu que eu falei sobre os 5 primeiros episódios, sobre às vezes como os roteiristas de Star Wars parece que não entendem muito bem o que é a força e como que se usa a força. E nessa luta do Obi-Wan com o Vader, tava tudo perfeito, cara. A parte de coreografia, eles usando a força para... O Vader joga uma pedra na perna dele, o Obi-Wan cai. Tava muito dinâmico e funcionando bem. Até o momento em que o Vader vai lá e começa a jogar um monte de pedra em cima do Obi-Wan Kenobi e as pedras não acertam ele simplesmente porque ele estende a mão assim e ele está repelindo a pedra, como se a força fosse uma espécie de escudo mágico que se cria em volta do Obi-Wan. Até aí, vamos lá, a gente deixa isso passar. Mas depois que o Vader soterra o Obi-Wan e o Obi-Wan consegue se soltar, sair debaixo daquelas pedras, ele vai atrás do Vader novamente e aí ele começa a tampar umas pedras no Vader. Ele joga na ignorância, ele não joga devagar, ele joga na ignorância contra o Darth Vader. As pedras vão batendo nele e não acontece nada. Por quê? Porque ele está usando a força para não ter impacto na armadura dele, no corpo dele. Essa parte ficou muito esquisita, cara, muito esquisita. Mas aí, apesar dessa parte das pedras que foi meio esquisita para mim, a luta foi muito boa e o final foi sensacional porque lembrou muito a luta do Darth Vader com a Ahsoka Tano lá, se não me engano, no final da 2ª temporada de Rebels. É uma luta espetacular, espetacular. E acontece algo semelhante, né? Lá a Ahsoka consegue também dar uma sabrada na cara do Vader e fica metade capacete, metade cara do Anakin. E lá eles também têm um diálogo e aqui na série eles fazem também essa referência. Ficou muito legal. Essa parte a Deborah Shaw e os roteiristas foram muito felizes de colocar. Dá um fechamento para esse arco do Obi-Wan, que se sentia culpado em relação ao que aconteceu com Anakin Skywalker. E ali você vê o próprio Anakin falando, eu não sou a sua falha, né? Eu mesmo, né? O Vader destruiu o Anakin Skywalker. E ali a Deborah Shaw ela até faz um jogo de luz, usa o sabre vermelho do Vader e a iluminação azul do sabre do Obi-Wan para gerar ali uma dualidade visual entre bem e mal. Muito bem pensado, muito bem dirigido. Por isso que eu falei, esse episódio ele é muito melhor dirigido do que todos os outros 5 episódios, né? O penúltimo já é melhor em termos de direção, mas esse 6º e último episódio é o mais bem dirigido, mais bem coreografado, muito mais dinâmico. Enfim, a luta foi muito bacana de ver esse embate. E aí o Obi-Wan de fato deixa o Anakin Skywalker e Darth Vader, dizendo que o amigo dele de verdade já morreu mesmo. E depois dessa luta maneiríssima entre Obi-Wan e Darth Vader, que eles finalmente entregaram, Obi-Wan, através da força, vê que a Riva tá atrás do Luke. Ele vai para Tatooine, num piscar de olhos, brota lá no planeta, a tempo de acompanhar a redenção da Riva, que eu já falei aqui no começo desse vídeo. Aí depois de encerrar o arco da Riva e o arco do Obi-Wan, a série parte então para os seus finalmente, mostrando ali o reencontro do Obi-Wan com a Princesa Leia, um momento muito interessante, onde ele faz menção das qualidades da Padmé e também do próprio Anakin, um momento assim, muito, muito bacana. Mostra também o Darth Vader entrando em contato com o Imperador Palpatine, mostrando que para ele ainda não acabou a luta, que ele ainda está obcecado pelo Obi-Wan Kenobi. E o Obi-Wan ele decide fazer uma mudança. Ele vai lá na casa do Luke Skywalker, conversa com o Owen dizendo que na verdade agora quem tem que cuidar
do Luke Skywalker é ele, a proteção dos tios é a única coisa que o Luke Skywalker precisa nesse momento, e aí o Obi-Wan vai partir para uma nova aventura. Não se sabe se ele vai para um outro lugar de Tatooine, se ele vai sair de Tatooine. O que importa é que ele decide ir embora, pega as coisas dele da casa e parte para uma outra aventura, e aí me acontece o fanservice que eu mais queria ver em toda essa série. O fanservice do Imperador não me pegou, o fanservice do Hello There, que ele fala pro Luke, também não me pegou, mas quando aparece o fantasma do Qui-Gon Jinn, aquilo me pegou de jeito, cara. Eu não sou um grande fã das prequels, já falei isso aqui mais de uma vez, mas o Qui-Gon Jinn, ele foi um baita acerto das prequels, e o Liam Neeson, ele fica perfeito, cara, como Jedi, que ele te passa aquela aura de bereza, e ao mesmo tempo de sábio, ao mesmo tempo de ser um cara irônico, meio sarcástico. Ele é o Jedi perfeito. Eles anunciaram lá na Star Wars Celebration que vai ter uma animação que vai focar também no Qui-Gon Jinn, e o Liam Neeson vai estar dublando o personagem, né? Era uma aparição meio que esperada já na série, e de fato aconteceu, e cara, isso foi bastante legal. E encerrar o episódio mostrando o Qui-Gon Jinn e ele falando pro Obi-Wan, eu sempre estive aqui, você que não era capaz ainda de me ver, né? Mostrando que de fato o Obi-Wan se resolveu nesse arco dele da série. Então, apesar de ter sido um final competente, um final honesto, bem feito, ainda assim, e esse foi o último fanservice, me pegou de verdade, eu ainda assim, a minha opinião sobre a série continua a mesma. É uma série que tinha muito potencial para explorar sobre o Obi-Wan, sobre Tatooine, sobre o Darth Vader, sobre os Inquisidores e sobre tantas outras coisas do universo de Star Wars, mas eu acho que a série não conseguiu entregar tudo que ela poderia entregar, e ainda que esse último episódio tenha sido bom, o decorrer da série foi bastante problemático para mim. Dos 6 episódios, eu achei 4 episódios terríveis, em termos de história e em termos de direção, especificamente. Aí o 5º episódio deu uma melhorada, e nesse 6º foi um bom episódio, mas ainda assim isso não consegue anular tudo o que aconteceu anteriormente. Então foi uma série bem fraquinha, mas a gente espera que as próximas coisas de Star Wars sejam cada vez melhores. E a gente que é fã de Star Wars quer ver mais produções de qualidade, tanto em filme, quanto em série, quanto em animação. Seja em qual mídia for, tomara que o futuro de Star Wars seja ainda melhor. Mas eu quero saber a sua opinião. Você discorda disso que eu falei? Você gostou da série do Obi-Wan Kenobi? Deixa tudo aqui nos comentários. Ficou emocionado? Ficou com raiva? O que você achou dos fanservices, da conclusão, da história? De tudo, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever por aqui e clicar nas notificações para você não perder nenhuma das novidades que forem lançadas por aqui, beleza, pessoal? Na tela final vai estar o vídeo onde eu comentei sobre os 5 primeiros episódios da série, destrinchei tudo que eu gostei, tudo que eu não gostei, as minhas expectativas. Tudo isso foi praticamente uma sessão de terapia, então você não pode perder esse vídeo que está bastante engraçado, bastante interessante, bastante conteúdo, e é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.